Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de apresentar aqui, agradecer a presença de todos. A comunicação que eu vou apresentar, para essa comunicação eu preparei aqui os resultados da pesquisa que eu desenvolvi em Israel entre dezembro de 2016 e março de 2017, com apoio financeiro da FAPESP por meio da Bolsa BEP de iniciação científica e com apoio institucional da Universidade de Tel Aviv e do Cadman Numismatic Pavilion de Tel Aviv e do Israel Museum de Jerusalém. Essa pesquisa eu desenvolvi sob orientação do professor Wagner, aqui do MAI, e sob supervisão do professor Oriental, da Universidade de Tel Aviv. Bom, o objetivo da pesquisa foi o de estudar a produção e a circulação de moedas das duas cidades com as quais a Gladys trabalhou também, que são Hélia Capitolina e Cesareia, moedas cunhadas entre o século I e o III da Era Comum, e com elementos que eu interpreto como elementos militares em sua iconografia. Com o objetivo de fundo de exatamente me aproximar de um debate muito importante nos estudos numismáticos, que são o do papel duplo da moeda, né, o papel econômico, com pagamento de soldados e viabilização de trocas comerciais, e o papel propagandístico, que é exatamente o de difusão do discurso imperial. Bom, eu vou fazer uma contextualização bem rapidinho, uma contextualização histórica breve de cada cidade. Embora a data de fundação de Hélia Capitolina tenha sido durante muitos anos um tema de grande controvérsia, o grande número de achados arqueológicos tem corroborado cada vez mais o relato de Cássio Dio e seu quadro cronológico, no qual a cidade teria sido reconstruída por Adriano entre 130 e 131 da Era Comum, após a destruição de Jerusalém e de seu templo judaico. A cidade então foi renomeada Hélia Capitolina e foi implementado lá pelo imperador veteranos legionários e outras populações não judaicas, e os judeus foram banidos e proibidos de habitar novamente a região. Aqui eu trouxe uma imagem que está em um dos museus lá de Jerusalém. Essa imagem aqui à direita é uma hipótese de reprodução do que seria o Cardo Maximus. Hoje temos só os vestígios das colunas. E aqui à direita eu tenho dois fragmentos, um marco miliário e um fragmento de telha, ambos com estampas da 10ª Legião Fretensis. É importante entender essa reconstrução de Adriano, porque logo após essa reconstrução, a cidade recebeu o estatuto de colônia romana. E é importante entender esse estatuto de colônia, porque ele é responsável pela garantia de uma série de direitos e privilégios para as cidades, incluindo o direito de emitir moedas próprias. Uma vez que Hélia Capitolina carece muito de vestígios arquitetônicos desse período da colônia, diferente de Cesareia, como eu vou mostrar agora. Bom, Cesareia foi construída por Herodes o Grande, em homenagem a Augusto, por isso que ela se chama Cesareia Marítima. E ela foi construída sobre um antigo ancoradouro intermediário, que por sua vez, conhecido como Torre de Estrato, e que por sua vez tinha sido construído, bom, a bibliografia
ressalta bem isso, por Estrato, rei de Sidon, no século IV, antes da Era Comum. Logo, nos primeiros anos após a sua construção por Herodes, Cesareia se tornou um importante centro, um importante porto e o principal centro administrativo do reino de Herodes, e ela manteve essa importância durante toda a dominação romana sobre a região. E Cesareia, ao contrário de Capitolina, ela é muito rica em vestígios arqueológicos, incluindo vestígios arquitetônicos. Aqui temos dois exemplos, o aqueduto romano, que era mantido pelas legiões, né? A manutenção era feita pelas legiões, e era o responsável por todo o abastecimento da cidade. O aqueduto está fora do sítio principal ali, ele fica uns 20 minutos, 25 minutos andando, mais ou menos. E aqui embaixo temos a foto de um teatro romano, que aí fica dentro do sítio principal mesmo, que demonstra essa grande potência de Cesareia na região. A cidade foi elevada ao estatuto de colônia por Vespasiano, após a vitória romana na Primeira Guerra Judaico-Romana, e teve os seus direitos e privilégios estendidos por Tito, posteriormente. Embora ela já tivesse o direito de cunhar moedas, e inclusive veremos moedas de Nero, já de Cesareia. Bom, eu preferi dividir aqui para organizar um pouco, então falar primeiro sobre a produção dessas moedas e depois sobre a circulação delas. No total, eu trabalhei com 2.016 moedas, das quais, na verdade, eu selecionei 988 que se encaixavam nesse recorte de moedas com iconografia militar, e que foram divididas em 146 tipos iconográficos. Tipos iconográficos aqui eu estou entendendo como a composição, o conjunto, né, as representações iconográficas de anverso e de reverso, que formam um modelo de representação que vai ser produzido em larga escala. E aí as moedas eu estou entendendo como as moedas individuais mesmo, encontradas em escavações. Uma ideia que eu tive no desenvolvimento dessa pesquisa foi separar, então, primeiro, nesses gráficos, o número de moedas desses exemplares por autoridade emissora. Parou de funcionar aqui. E depois fazer um outro gráfico separando os números de tipos iconográficos por autoridade emissora, e eu comparei esses dois gráficos. Só uma observação antes, essas moedas eu estudei por meio de um banco de dados chamado Menorá, lá do Departamento de Numismática da Autoridade de Antiguidades de Israel, né, um órgão responsável pela legislação arqueológica, por parte da legislação arqueológica. Bom, comparando esses dois gráficos, eu percebi algo bem interessante, que, à primeira vista, existe uma lógica de proporcionalidade entre o número de moedas e o número de tipos iconográficos, ou seja, quanto mais tipos iconográficos, mais moedas eu encontrava, e quanto menos tipos, menos moedas. Só que, no entanto, há 3 momentos em que essa lógica ela sofre uma ruptura. 3 momentos em que há um pico muito grande de produção, mesmo com números baixos de tipos por imperador. Esses 3 momentos acontecem exatamente com exemplares desses tipos iconográficos aqui. O primeiro de Nero, na verdade, tem mais de 3, né? Eu falei 3 momentos, mas é porque eu estou incluindo esses 2 aqui da direita na parte de cima e aquele lá no canto em um mesmo momento, que eles fazem parte de uma série de emissões conhecidas como Judeia Capta, e que são emitidos sob a autoridade de Tito. E esse terceiro momento, sob Alexandre Severo. Eu fui procurar hipóteses para
possíveis hipóteses para explicar esse alto número de moedas, e as conclusões que eu cheguei foram as seguintes. No caso do tipo de Nero, onde eu consegui selecionar, né, 57 exemplares, existem duas hipóteses que não são necessariamente excludentes. A primeira é que esse tipo especial ele foi produzido em grande escala no 14º ano do governo de Nero. É possível identificar isso pela legenda monetária. A imagem não está muito boa, talvez não dê para reparar. Mas esse período ele marca uma época de grande desvalorização da prata e consequente aumento na utilização do bronze, inclusive para a cunhagem de moedas, devido a uma série de reformas monetárias que estavam começando a vigorar, né, na época. Então, temos aqui uma explicação mais econômica, mas também podemos pensar em uma outra hipótese, que seria que esse alto número de moedas seria um indicativo da interferência de Roma sobre a cunhagem local e um momento de instabilidade política. Ou seja, é um indicativo de uma iniciativa deliberada de controle político sobre o principal centro administrativo da região, consequentemente sobre essa produção e circulação das moedas, e uma forma também de controle de um dos principais mecanismos de propagação do discurso imperial, em um momento de fragilidade política de Roma frente à população local que havia se revoltado. Cabe lembrar que o 14º ano do reinado do governo de Nero ele marca também o ápice dessa primeira guerra judaico-romana. Bom, o segundo caso, que são esses tipos que eu falei, sendo 59 e 24 exemplares, respectivamente, e desse outro aqui, 52 exemplares, é um caso esses tipos eles foram produzidos sob Tito, e uma possível explicação para esse alto número de moedas é que, em outubro de 70, depois da Era Comum, como celebração da vitória romana nessa Primeira Guerra, e como celebração também a proclamação de Vespasiano, pai de Tito, como imperador, Cesareia foi palco de jogos de proporções magníficas que são narrados, que são descritos detalhadamente por Flávio Joséfo em A Guerra dos Judeus. E também, então, podemos pensar nessa questão da celebração. Então, um grande número de moedas é produzido e em uma questão também ligada àquele primeiro momento de ruptura, que é uma tentativa de reforçar a legitimidade de Roma, né, do poder romano, do poder do imperador, sendo que essa série de emissões conhecidas como Judaea Capita, que eu mencionei, elas representam uma forma de subjugação dessa população revoltosa. E o terceiro momento de ruptura, talvez o mais significativo, com 237 exemplares das 988 moedas que eu estudei, corresponde a esse tipo de Alexandre Severo. E uma possível explicação para esse alto número de emissões que talvez a passagem de Alexandre Severo pela Palestina rumo à sua campanha na guerra contra o Império Parto, em 231 da Era Comum. É a ocasião, por exemplo, na qual é atribuída a toda a região o título de metrópolis. E aí a região passa a se chamar Metrópolis Provinciais Siriae Palestinae. E o que comprova também, isso pode ser visto, o título de metrópolis pode ser visto na legenda monetária, e o que comprova também a passagem de Severo por várias das cidades importantes
da Palestina. Portanto, se analisarmos esses 3 grandes picos de produção, podemos chegar a uma conclusão de que as principais razões para que isso aconteça é exatamente o pagamento de soldados que estavam sendo empregados nesses conflitos e a necessidade de reforçar imageticamente a legitimidade do imperador e de sua força militar. Agora, falando um pouco sobre a questão da circulação, essas moedas, essas 988 moedas, foram encontradas em 163 sítios de toda a região da Palestina, que foram escavados entre 1920 e 2016, então tem dados fresquinhos, né? Fresquinhos na época, que já se passaram 2 anos. Bom, aqui esses 2 mapas, o primeiro eu fiz com a distribuição dos sítios arqueológicos pela região e, no segundo mapa, a densidade desses sítios arqueológicos. A primeira observação que podemos fazer é que a maior concentração de moedas está exatamente nas 2 cidades que as emitiram. Então, aqui é Hélia Capitolina, né? E aqui, em cima, é Cesareia. E na região intermediária entre as 2, o que pode indicar talvez uma comunicação intensa entre as 2 cidades, uma vez que eram 2 colônias romanas de grande importância. Então podemos falar em 2 padrões de circulação: uma circulação interna às cidades que a produziram e uma circulação externa que conecta todas essas cidades aqui representadas. Bom, além disso, algo que foi constatado é que essas moedas também foram encontradas em cidades ou regiões que se revoltaram, como, por exemplo, Massada, Jerusalém, antes de se tornar a colônia Hélia Capitolina, Tiberíades, Jericó, Béter e outras cidades da Idumeia, da Galiléia e da Judéia. O que pode nos levar a refletir sobre não só uma circulação paralela a essa circulação existente que foi formada pela movimentação das tropas. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. Aqui, então, um mapa também dessa distribuição de sítios, né, dos tipos encontrados nos sítios, de acordo não só com esses sítios, mas também com as cidades emissoras. Então, em preto, sítios onde foram encontradas moedas de Cesareia, em vermelho, de Hélia Capitolina, e em azul, onde foram encontradas das 2 cidades. Podemos perceber uma predominância maior de Cesareia, o que nos leva a refletir sobre essa importância como grande centro administrativo. Mas também a gente pode pensar na questão de que Cesareia, por ter sido fundado antes e ter moedas já desde Nero, teve mais tempo também para cunhar. Então é natural que haja mais moedas de Cesareia do que de Hélia Capitolina. Aqui, então, aquele mapa anterior, só que aproximado, então, as cidades aqui do norte, as cidades do centro e as cidades do sul. Então, a gente percebe que, de fato, é uma circulação que alcança locais bem distantes. Se comparados, por exemplo, a essa moeda aqui, cabe lembrar que o ponto preto representa um sítio onde foi encontrada uma moeda de Cesareia, e está bem ao sul, quase que perto de Elat, né, uma das cidades mais ao sul de Israel. Então, quando eu falei dessa rede paralela de circulação, aqui tem a representação de um mapa do Roll, que mostra as 7 principais vias que ligavam cidades importantes a Cesareia.
Se compararmos com esse mapa aqui, identificando os pontos onde foram encontradas as moedas de Cesareia, podemos pensar que há, de fato, uma aproximação, seguindo essas vias. Lembrando que as vias proporcionavam essas trocas comerciais, para onde essas moedas eram levadas. Só que, no entanto, outros pontos demonstram que essas vias de fato eram muito importantes e favoreciam essa circulação monetária, mas que não restringiam. Então, quando eu falo em uma grade, uma rede paralela de circulação, eu estou pensando exatamente nessa movimentação de tropas, que não seguia necessariamente essas vias, ou às vezes seguia, mas acabava extrapolando elas e acabava levando essas moedas para outras regiões. E daí a importância do exército para essa circulação monetária. Bom, também aqui uma observação importante a fazer é de como Cesareia era esse ponto era um centro administrativo importante. E também cabe lembrar que era uma cidade portuária, então era uma cidade que recebia essas tropas, que recebia suprimentos para essas tropas. Então era um ponto estratégico de acesso à Palestina, de, por exemplo, pessoas que vinham do Mediterrâneo. Então, talvez isso também explique esse maior número de moedas e essa maior circulação de moedas de Cesareia. Então, acho que, só para finalizar, essa pesquisa ela foi muito satisfatória, no sentido de que eu acredito que ela demonstrou a importância de se estudar esse duplo papel da moeda na Antiguidade Romana, o papel econômico / comercial e o papel propagandístico. Porque assim como as esferas que compunham a sociedade romana, as sociedades antigas, como a guerra, a religião, a política, a economia, não podem ser estudadas de forma separada, não é muito pouco produtivo e talvez até impossível estudar esse duplo papel, esses dois aspectos da moeda de forma exclusivamente separadas, tentando entender um sem tentar entender o outro. Então, acho que essa foi a maior contribuição da minha pesquisa. E aqui tem uma bibliografia base que eu usei, principalmente os catálogos para a formação do repertório, com o que eu criei para a identificação desses tipos monetários. E obrigado.